O Rio de Janeiro se transforma de uma simples feitoria portuguesa numa das cidades mais deslumbrantes do mundo, e nessa reconstrução por IA, vamos assistir 500 anos se desenrolarem diante dos nossos olhos. Esta é a história de como um ancoradouro no fundo de uma baía se tornou uma metrópole global e uma das mais belas cidades já construídas pelo ser humano. Se inscreva para ver mais cidades trazidas de volta à vida e deixa nos comentários qual cidade você quer ver a seguir. A frota de Gaspar de Lemos entra pela Baía de Guanabara em janeiro de 1502 e os portugueses cometem o erro que vai dar nome a um dos lugares mais famosos da Terra. Confundindo a imensidão da baía com a foz de um rio, eles a chamam de Rio de Janeiro. Os índios tamoios observam das margens, curiosos e apreensivos, enquanto as caravelas ancoram sob as sombras imponentes do Pão de Açúcar e do Corcovado. Os portugueses ainda não sabem o que fizeram. Acabaram de encontrar o palco de uma das histórias mais extraordinárias do Hemisfério Sul. Estácio de Sá funda oficialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565, depois de expulsar os franceses que ousaram se instalar na Baía de Guanabara. A batalha foi dura. Os franceses aliados aos tamoios resistiram durante anos, mas agora a bandeira portuguesa finca raízes definitivamente nesse solo vermelho. O primeiro núcleo urbano nasce no sopé do Morro Cara de Cão, algumas dezenas de casas de taipa, uma igreja rústica e um forte primitivo voltado para o mar. Do alto, a cidade parece um ponto minúsculo engolido pela floresta infinita, mas está plantada a semente de algo gigantesco. O rio cresce lentamente ao longo do litoral da Bahia e os primeiros traços de uma cidade real começam a aparecer. Igrejas de pedra substituem as capelas de barro. Sobrados de 2 andares se erguem no centro, pintados em cores vivas que contrastam com o verde absurdo da Mata Atlântica ao fundo. O porto movimenta açúcar, pau-brasil e, tragicamente, navios negreiros que despejam milhares de africanos escravizados nas docas. São eles que constroem esta cidade com as próprias mãos. Suas culturas, ritmos e saberes ficarão impressos em cada pedra do rio para sempre. A Baía de Guanabara está repleta de embarcações. O Rio de Janeiro é a saída para o mundo. E o mundo começa a prestar atenção. Portugal transfere a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro e a cidade acorda diferente. O ouro de Minas Gerais precisa de um porto eficiente para chegar a Lisboa, e o Rio é esse porto. Dinheiro começa a fluir. Palácios substituem casas simples. O passeio público, primeiro jardim público da América do Sul, é construído às margens do mar. Aquedutos de pedra atravessam morros para trazer água limpa à cidade. O vice-rei se instala num palácio próximo ao mar e o rio adquire ares de capital imperial. As ruas ainda são estreitas e lamacentas, os ratos convivem com os fidalgos, mas há uma energia nova no ar. Esta cidade está com pressa, e então acontece algo sem precedentes na história do mundo. Um rei europeu foge para sua colônia. Dom João VI, escapando de Napoleão, desembarca no Rio de Janeiro com toda a corte portuguesa. Cerca de 15.000 pessoas apertadas em navios que cheiravam a pânico e realeza em partes iguais. O Rio nunca mais seria o mesmo. Em questão de meses, o rei abre os portos às nações amigas, funda o Banco do Brasil, cria a Biblioteca Real, a Escola de Medicina, o Jardim Botânico. A cidade explode em obras, teatros, palácios, avenidas largas, tudo para fazer o trópico parecer civilizado o suficiente para um monarca europeu. Os artistas da Missão Artística Francesa chegam em 1816 e ficam boquiabertos com a luz, as cores, a exuberância de tudo. Eles pintam o rio com olhos maravilhados, e essas pinturas vão mostrar ao mundo uma cidade que parece inventada por alguém com imaginação demais. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em São Paulo, mas é no Rio que o novo império ganha corpo e alma. A cidade se enche de símbolos do poder, o teatro municipal em construção, paradas militares, a bandeira verde e amarela hasteada sobre um palácio que antes era português. O Rio de Janeiro é agora a capital de um país do tamanho de um continente. A responsabilidade é absurda, a grandiosidade também. Pintores como Johann Moritz Rugendas e Jean-Baptiste Debré documentam tudo: as festas, os mercados, a escravidão brutal, a beleza natural que parece não ter fim.
Suas aquarelas mostram uma cidade dividida entre o esplendor imperial e a crueldade cotidiana da escravidão. O Corcovado observa tudo em silêncio, ainda sem a estátua que vai torná-lo eterno. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e a escravidão é abolida no Brasil. As ruas do Rio explodem em festa. Pessoas que nunca tiveram nome legal agora são livres, mas jogadas numa cidade sem preparo para recebê-las, sem terra, sem trabalho garantido, sem nenhuma política de integração. Um ano depois, a República é proclamada. O imperador Dom Pedro II embarca para o exílio num navio discreto, olhando pela última vez para a Bahia que amava. Não há drama, não há batalha, apenas um velho cansado deixando o palco. O Rio de Janeiro agora é capital de uma república que ainda não sabe muito bem o que quer ser. O prefeito Francisco Pereira Passos decide modernizar o Rio na marra. Inspirado em Haussmann, o homem que destruiu e reconstruiu Paris, Pereira Passos demole cortiços, expulsa os pobres dos morros do centro e abre a Avenida Central a machadadas no tecido urbano colonial. É violento? É necessário? É contraditório ao extremo. A tuberculose e a febre amarela matavam milhares todo ano. O médico Oswaldo Cruz vai de casa em casa impondo vacinação à força e a cidade se revolta. A revolta da vacina de 1904 incendeia as ruas por dias. Mas quando a poeira baixa, o Rio emerge transformado. Uma avenida larga e elegante, bibliotecas, teatros, cafés. O Rio quer ser Paris. O Rio nunca vai ser Paris. O Rio vai ser algo muito melhor. Ele mesmo. Getúlio Vargas assume o poder e o Rio vive uma de suas fases mais extraordinárias. O Teatro Municipal já é o símbolo da alta cultura carioca. Mas nas favelas que crescem nos morros, resultado direto das demolições de Pereira Passos, um novo ritmo está nascendo: o samba. Em 1931, o Cristo Redentor é inaugurado no topo do Corcovado e o Rio ganha o símbolo que o mundo inteiro vai reconhecer para sempre. Os braços abertos sobre a Bahia, a cidade, o caos e a beleza, uma imagem que parece ter existido desde sempre. Os cassinos estão abertos, as boates são lendárias, Carmen Miranda está no rádio. O Rio de Janeiro é glamour, malandragem e genialidade em partes iguais. A Avenida Atlântica se estende ao longo de Copacabana e o mundo inteiro quer estar aqui. O Copacabana Palace recebe atores de Hollywood, reis europeus, milionários latino-americanos. A bossa nova nasce em apartamentos de classe média em Ipanema. Tom Jobim e João Gilberto reinventam a música popular de um jeito tão elegante que o mundo fica sem fôlego. Arquitetos como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa estão redesenhando o Brasil inteiro. O modernismo brasileiro não imita ninguém, ele inventa. O Rio de Janeiro é a cidade mais famosa do mundo em desenvolvimento. Glamurosa, caótica, desigual e irresistível. A garota de Ipanema passa, todo mundo olha, ninguém esquece. E então, num golpe que ainda dói, Brasília é inaugurada e o Rio perde o título de capital federal. A cidade não sabe o que fazer com esse vazio. As repartições federais migram para o Planalto, os funcionários públicos vão junto. O poder, a influência, o orçamento, tudo escorre para o centro do país como areia entre os dedos. Mas o Rio não morre. O Rio nunca morre. Ele reage sendo ainda mais Rio. Mais carnaval, mais praia, mais futebol, mais música, mais beleza desnecessária, mais caos produtivo. A cidade se reinventa como capital cultural de um país que não consegue viver sem ela. Os anos 90 foram duros. Violência recorde, favelas tomadas pelo tráfico, turismo em queda livre. O Rio parecia uma cidade em colapso lento. Mas então vieram as transformações, as unidades de polícia pacificadora nos anos 2000, o boom econômico, a candidatura olímpica. Em 2016, o Rio de Janeiro cedia as Olimpíadas, o maior evento esportivo do planeta. O mundo inteiro aponta câmeras para a Baía de Guanabara durante a abertura e perde o fôlego. Atletas competem sob o Cristo Redentor de braços abertos. O Maracanã ruge. É o momento mais visto da história da cidade. 500 anos se comprimem numa cerimônia de abertura que combina samba, futebol, floresta e diversidade humana como nenhuma outra cidade poderia fazer.
Vista do alto, o Rio de Janeiro ainda parece impossível. A Baía de Guanabara recorta a cidade como uma escultura. O Pão de Açúcar e o Corcovado emolduram a paisagem como se a natureza tivesse planejado tudo. As praias de Copacabana e Ipanema se estendem em arcos perfeitos entre os morros. Mais de 7 milhões de pessoas vivem aqui e outros 13 milhões na Grande Rio. É uma das maiores metrópoles das Américas, com todos os problemas e toda a glória que isso implica. A desigualdade ainda é brutal. As favelas e os bairros nobres se olham de cima dos morros há décadas, separados por menos de 100 metros e por um abismo social que a cidade ainda não resolveu. Mas o Rio persiste, canta, dança, sofre, resiste e seduz, como sempre fez, como provavelmente sempre fará. 500 anos depois da frota de Gaspar de Lemos entrar pela Bahia confundindo-a com um rio, esta cidade continua sendo o maior engano bonito da história da geografia. E que bom que o erro foi cometido.